Depois que meu Heitor se foi, o único lugar onde eu encontrava paz era no nosso velho banco da praça. Eu ia todos os dias, por 2 anos, para me lembrar dele. Até que um bilhete, deixado por um estranho, me fez questionar se o amor poderia, de alguma forma, acontecer uma segunda vez. Meu nome é Lígia, tenho 63 anos e moro em João Pessoa, na Paraíba. Há 2 anos, minha vida se partiu em 2. Uma parte ficou enterrada com Heitor, meu marido, e a outra, essa que vos fala, aprendeu a caminhar em silêncio. Nossa casa, antes cheia de risadas e planos, virou um museu de memórias. Cada porta-retrato na estante, cada xícara no armário, tudo parecia gritar a ausência dele. Para fugir do eco da solidão dentro de 4 paredes, eu criei um ritual. Todos os dias, às 4 da tarde, eu ia para a Praça da Independência, o lugar onde tudo começou. Ali, sob a sombra de uma mangueira antiga, havia um banco de madeira escura, castigado pelo sol e pela chuva. Para qualquer um, era apenas um assento. Para mim, era um santuário. Foi naquele banco que Heitor me pediu em namoro, com as mãos trêmulas e um sorriso que iluminou meu mundo. Anos depois, voltamos ali e, com um canivete, ele gravou nossas iniciais no encosto. L. Paz H. Aquela inscrição, gasta pelo tempo, era a prova de que nossa história tinha sido real, de que o amor que vivemos não era uma invenção da minha saudade. Eu me sentava ali e ficava por horas. Não lia, não ouvia música, apenas observava. Via os casais jovens, as crianças correndo atrás dos pombos, os idosos jogando dama. Cada cena era um filme que passava diante dos meus olhos, mas meu coração estava fixo em outro tempo. Eu carregava sempre um livro na bolsa, o favorito de Heitor, 100 anos de solidão. Era como um amuleto. Segurá-lo me dava a sensação de que uma parte dele ainda estava comigo, mesmo que as páginas permanecessem fechadas, dia após dia. A praça era meu refúgio e minha prisão. Era o único lugar onde eu me permitia sentir a dor em sua plenitude, onde as lágrimas podiam correr sem que eu precisasse dar explicações aos meus filhos ou amigos. Eles queriam que eu seguisse em frente. Uma frase que soava como um insulto. Como se segue em frente quando seus pés estão fincados em 40 anos de história? Para mim, o futuro era apenas uma sucessão de dias vazios, e aquele banco era a âncora que me mantinha conectada ao único amor da minha vida. Lembro como se fosse hoje do nosso primeiro encontro. Eu tinha 19 anos e ele, 21. Eu estava sentada exatamente naquele banco, lendo um romance, quando uma bola de futebol de uns meninos rolou até meus pés. Heitor, que jogava com eles, veio buscar, todo sem graça. Pediu desculpas umas 1000 vezes, com um sotaque do interior que me fez sorrir. Ele tinha os olhos mais gentis que eu já vi e um jeito de ajeitar o cabelo que me deixou sem ar. A partir daquele dia, ele passou a esquecer a bola perto de mim com uma frequência suspeita. Nosso namoro foi todo ali, naquela praça. Nossos beijos roubados, nossas promessas sussurradas. Quando ele me pediu em casamento, ajoelhado naquele chão de terra, eu senti que a felicidade era algo palpável, real. Vivemos uma vida inteira juntos. Tivemos 2 filhos, netos. Construímos nossa casa tijolo por tijolo. Heitor era meu norte, meu porto seguro. Ele tinha o dom de me acalmar com um simples toque, de entender meus medos antes mesmo que eu os verbalizasse. Envelhecer ao lado dele parecia o roteiro perfeito. Mas a vida não segue roteiros. O diagnóstico veio como um raio em céu azul. A doença foi rápida, impiedosa. Em menos de 6 meses, o homem forte que me protegia se tornou frágil em meus braços. Seus últimos dias foram no hospital, mas sua mente estava na nossa casa, nos nossos momentos. Numa tarde, ele segurou minha mão e disse, com a voz fraca: "Lígia, prometa que vai continuar indo à nossa praça." Eu prometi, com o coração em pedaços, sem entender o peso daquele pedido. Depois que ele se foi, a dor me paralisou. O luto é uma névoa densa que te impede de ver um palmo à frente. Eu me sentia uma fraude. Sorria para os netos, cozinhava para os filhos,
mas por dentro eu era um deserto. Acreditava, com toda a minha alma, que minha capacidade de amar tinha sido enterrada com ele. O amor para mim tinha nome, sobrenome e um par de olhos gentis. Sem Heitor, eu era apenas a metade de uma história que tinha acabado de forma abrupta e cruel. Minha rotina na praça era sagrada e imutável. Sempre no mesmo horário, sempre no mesmo banco. Eu me sentia a guardiã daquele pequeno pedaço de madeira. Por isso, quando vi um homem sentado no meu lugar pela primeira vez, senti uma irritação profunda, quase infantil. Ele era um senhor, talvez da minha idade, de cabelos brancos e óculos de aros finos. Estava concentrado na leitura de um jornal, alheio ao meu desconforto. Fiquei de pé, a uma distância segura, esperando que ele fosse embora. Mas ele não foi. No dia seguinte, ele estava lá de novo. E no outro, e no outro. Sentei-me na outra ponta do banco, mantendo uma distância que deixava claro o meu desagrado. Ele parecia não notar. Sua presença, antes uma invasão, começou a se tornar parte do cenário. Eu observava de canto de olho. Ele lia com uma calma que me intrigava, sublinhando trechos com uma caneta. Não falávamos nada. Eram dois estranhos compartilhando um silêncio que, aos poucos, se tornava menos hostil e mais curioso. Eu me perguntava quem ele era, o que fazia ali. Seria um aposentado como eu? Um turista? A presença dele começou a quebrar a monotonia da minha dor. Antes, eu ia à praça para mergulhar no passado. Agora, uma pequena parte de mim estava ancorada no presente, observando aquele homem silencioso. Eu me pegava reparando em detalhes. O sapato bem engraxado, a maneira como ele dobrava o jornal com precisão, o suspiro que dava ao terminar uma leitura. Aos poucos, a irritação deu lugar a uma familiaridade estranha. Era como se tivéssemos um acordo tácito. Ele chegava, sentava-se à direita, eu chegava, sentava-me à esquerda. O espaço entre nós era o território do respeito mútuo. Um dia, um vendedor de cocada passou e ele comprou uma. Antes de comer, ele olhou para mim e ofereceu com um gesto de cabeça. Eu recusei, também com um aceno, mas um sorriso mínimo escapou dos meus lábios. Foi a primeira vez que nos comunicamos, mesmo sem uma única palavra. Depois de quase 2 semanas desse ritual silencioso, a barreira foi quebrada. Eu estava, como sempre, com o livro de Heitor no colo, olhando para o nada. Foi quando ouvi uma voz calma, um pouco rouca, perguntar: "É um bom livro?" Levei um susto. Era ele. Olhei para suas mãos, depois para seu rosto. Ele tinha um olhar sereno. "Incomodar", ele disse. "É que a senhora o traz todos os dias, mas nunca vira uma página." Fiquei sem reação por um instante. Ninguém nunca tinha reparado naquele detalhe. Senti meu rosto corar. É uma longa história. Foi tudo o que consegui dizer. Ele sorriu, um sorriso discreto. "As melhores histórias costumam ser longas", ele respondeu, e voltou a atenção para o seu jornal. A conversa não durou nem 1 minuto, mas foi o suficiente para mudar a atmosfera entre nós. O silêncio que se seguiu não era mais de estranhamento, mas de expectativa. No dia seguinte, fui para a praça com um nervosismo que não sentia há décadas. Sentei-me e, minutos depois, ele chegou. "Boa tarde", ele disse. "Boa tarde", respondi. Ele se apresentou como Silas e eu como Lígia. A partir daí, as palavras começaram a fluir, tímidas no início, mas cada vez mais constantes. Ele me contou que era professor de história aposentado e que ia à praça para fugir do barulho dos netos, que moravam com ele. A curiosidade que ele despertou em mim era uma emoção nova, ou talvez uma emoção esquecida. Eu, que só falava do passado, me vi interessada no presente de outra pessoa. Ele tinha um humor inteligente, fazia piadas com as manchetes do jornal e tinha uma visão fascinante sobre o mundo. Nossas conversas eram sobre tudo e sobre nada. Política, o calor de João Pessoa, os livros que líamos, as comidas de que gostávamos e, inevitavelmente, sobre nossas perdas. Um dia, tomei coragem e contei a ele sobre Heitor. Falei do nosso amor, da praça, do banco. Mostrei a ele as iniciais L+H
gravadas na madeira. Achei que ele me acharia uma boba sentimental, mas Silas ouviu com uma atenção genuína, com um respeito que me comoveu. Quando terminei, ele ficou em silêncio por um momento e depois disse: Eu também perdi minha esposa, Clara, há 5 anos. Foi a primeira vez que alguém compartilhou sua dor comigo em vez de apenas sentir pena da minha. O banco, que antes era meu santuário particular para Heitor, tornou-se um confessionário para nós dois. Falávamos de nossos cônjuges com uma naturalidade que eu não conseguia ter com mais ninguém. Não havia julgamento, apenas compreensão. Silas falava de Clara com um carinho imenso, descrevendo seu sorriso, sua paixão por jardinagem. E eu falava de Heitor, das suas manias, do seu abraço. Estávamos honrando nossos passados, juntos. Mas então, algo começou a mudar dentro de mim. Eu esperava ansiosamente pelas 4 da tarde. O motivo não era mais apenas Heitor, era Silas. Eu me arrumava um pouco mais, escolhia uma blusa mais bonita. E quando percebi isso, o pânico me invadiu. Um sentimento avassalador de culpa tomou conta de mim. O que eu estava fazendo? Estar feliz na companhia de outro homem, naquele banco, parecia a pior das traições. A imagem de Heitor me vinha à mente, não mais com o calor da saudade, mas com o frio da acusação. Eu me sentia uma adolescente boba, e a vergonha queimava meu rosto. Como eu podia rir das piadas de Silas no mesmo lugar onde chorei a morte de Heitor? A alegria que eu sentia parecia suja, errada. Eu estava profanando nosso lugar sagrado, manchando a memória do meu marido. A confusão era tanta que eu não conseguia mais pensar direito. Decidi que precisava parar. Aquilo não podia continuar. No dia seguinte, não fui à praça. Fiquei em casa, tentando me convencer de que era o certo a fazer. Andei de um lado para o outro, limpei armários que já estavam limpos, tentei ler, mas as palavras não faziam sentido. O silêncio da casa, que antes era familiar, agora era opressor. O dia se arrastou, pesado e cinzento, e eu me senti mais sozinha do que nunca. Passei 3 dias assim, trancada na minha própria prisão de culpa. Evitava até olhar pela janela na direção da praça. Mas a ausência daquela nova rotina doía de uma forma inesperada. Eu sentia falta. Sentia falta das conversas, do riso discreto de Silas, da sua companhia silenciosa. No 4º dia, a saudade foi mais forte que a culpa. Eu precisava voltar. Talvez ele nem estivesse mais lá. Talvez tudo voltasse a ser como antes. Com o coração apertado, caminhei até a praça. Quando cheguei, meu coração afundou. O banco estava vazio. Senti um misto de alívio e uma pontada de decepção que me surpreendeu. Sentei-me, sentindo o peso da minha decisão. Foi então que eu vi. Sobre a madeira escura, bem no meio do banco, havia uma única flor, uma margarida, e ao lado dela, um pequeno pedaço de papel dobrado. Minhas mãos tremeram ao pegá-lo. Era um bilhete. A caligrafia era elegante, inconfundivelmente a de Silas. Abri o papel e li. Lígia, senti sua falta nestes dias. Espero que esteja tudo bem. Se não for incômodo, gostaria de convidá-la para tomar um café qualquer dia desses, fora da praça, para não perdermos o costume de conversar. Com estima, Silas. Li e reli aquelas palavras umas 10 vezes. Um convite. Simples, respeitoso, gentil. Não era uma declaração de amor, não era uma pressão. Era apenas um convite para um café. Olhei para o bilhete em minhas mãos e depois para as iniciais L+H, gravadas na madeira. Naquele momento, uma clareza me invadiu. O amor que eu sentia por Heitor era eterno, intocável. Ele estava gravado em mim, assim como na madeira daquele banco. Mas talvez, só talvez, meu coração não fosse uma peça de museu que precisava ser mantida sob uma redoma de vidro. Talvez ele fosse mais como um jardim, onde as flores antigas e amadas poderiam conviver com novos brotos. A culpa não desapareceu por completo, mas ela deu espaço a um novo sentimento. A permissão. A permissão para viver.
Heitor me pediu para continuar indo à praça. Talvez, no fundo, ele soubesse que eu precisava continuar conectada ao mundo e não apenas ao passado. Segurei o bilhete com força, tomei uma decisão e, pela primeira vez em 2 anos, senti um sopro de esperança. Eu não estava traindo Heitor. Estava honrando a vida que ele tanto quis que eu vivesse. No dia seguinte, mandei uma mensagem para Silas. Apenas eu adoraria tomar um café. Marcamos para a tarde, numa cafeteria charmosa no centro da cidade. Estar com ele fora do contexto da praça foi diferente. Lá, éramos 2 pessoas compartilhando um espaço. Ali, éramos 2 pessoas se encontrando. Ele estava sem o jornal, eu estava sem meu livro amuleto. Éramos apenas Lígia e Silas. A conversa fluiu com uma leveza que me surpreendeu. Descobrimos mais afinidades. Ele também adorava filmes antigos, detestava coentro e tinha o sonho de conhecer a Itália. Rimos. Eu ri de verdade, uma risada que veio do fundo da alma, algo que eu não fazia desde que Heitor adoeceu. Foi estranho e maravilhoso ao mesmo tempo. Percebi que na praça, nossas conversas eram sempre sombreadas pela presença de nossos passados. Ali, na cafeteria, estávamos construindo algo novo, um pequeno momento que era só nosso. Nossa rotina mudou. Ainda nos encontrávamos na praça, no nosso banco, mas não todos os dias. Começamos a explorar outros lugares. Fomos ao cinema ver um filme de comédia, caminhamos no calçadão da praia ao entardecer, visitamos uma feira de artesanato. Cada novo passeio era um pequeno passo para fora da minha concha de luto. Eu me sentia mais leve, mais viva. Meus filhos notaram a mudança. Mãe, a senhora parece mais feliz, minha filha disse um dia, com um brilho de alívio nos olhos. Eu estava me redescobrindo. A Lígia, que era apenas a viúva de Heitor, estava dando lugar a uma nova Lígia. Uma mulher que ainda amava profundamente seu falecido marido, mas que também era capaz de apreciar uma boa conversa, de rir de uma piada boba, de sentir o coração bater um pouco mais forte na expectativa de um encontro. Silas era um companheiro gentil, um amigo precioso. E essa amizade estava colorindo meus dias novamente. Mas à medida que nossa proximidade crescia, um novo medo começou a surgir, substituindo a antiga culpa. O medo do futuro. E se eu me apegasse demais? E se eu me permitisse sentir algo mais forte por Silas e o perdesse também? A ideia de passar por aquela dor devastadora uma segunda vez era aterrorizante. Eu tinha 63 anos. Seria eu capaz de me arriscar a ser vulnerável de novo? A sofrer de novo? Essa angústia me consumia em silêncio. Eu me pegava observando Silas, a fragilidade da sua idade, a minha própria fragilidade. O que estávamos construindo? Uma amizade ou o prelúdio de mais uma perda? A dúvida me paralisava. Eu recuava, me tornava mais distante, com medo de que meus sentimentos se aprofundassem a um ponto sem retorno. Eu não queria apenas um amigo, mas tinha pavor de querer um novo amor. Numa tarde, estávamos sentados no nosso banco na praça. O sol se punha, pintando o céu com tons de laranja e rosa. O silêncio entre nós estava pesado, carregado com as minhas incertezas. Decidi que precisava ser honesta, comigo e com ele. Respirei fundo e, com a voz embargada, confessei tudo. Falei do meu medo de sofrer de novo, da minha hesitação em me entregar a qualquer sentimento, do pavor de uma nova perda. Silas me ouviu em silêncio, sem me interromper. Seu olhar era de uma compreensão profunda. Quando terminei, ele não me deu respostas prontas nem promessas vazias. Ele apenas olhou para mim e disse, com a voz calma de sempre: Lígia, eu também tenho medo. Tenho medo todos os dias. Medo de não ter tempo suficiente. Medo de me machucar. Mas a alegria que eu sinto quando estou com você é maior do que qualquer medo que eu possa ter. Não sei o que o amanhã nos reserva, ninguém sabe. Mas sei que hoje, agora, estar ao seu lado me faz bem. A sinceridade dele me desarmou. Ele não estava me oferecendo um conto de fadas, mas a realidade. Uma realidade compartilhada, com medos e incertezas de ambos os lados. Naquele momento, ele estendeu a mão para mim,
com a palma virada para cima. Não era um convite para me levantar e ir a algum lugar. Era um convite para ficar, para compartilhar aquele presente com tudo o que ele trazia. Olhei para a mão dele e, depois de uma hesitação que pareceu durar uma eternidade, coloquei a minha sobre a dela. Nossas mãos se tocaram e um calor familiar e novo ao mesmo tempo percorreu meu corpo. Não foi um gesto de paixão avassaladora, mas de aceitação, de parceria. Um acordo silencioso de que enfrentaríamos o presente juntos, um dia de cada vez. Olhei para as iniciais L+H na madeira e pela primeira vez não senti culpa. Senti gratidão. Gratidão pelo amor que vivi e que me moldou. E uma gratidão incipiente pelo futuro que, embora incerto, não precisava mais ser solitário. Hoje, continuo indo à praça, às vezes sozinha, às vezes com Silas. O banco não é mais um altar para o passado, nem um palco para o futuro. Ele é simplesmente um banco. Um lugar onde uma história de amor terminou e onde outra, diferente em todos os sentidos, começou a ser escrita. Eu entendi que recomeçar não é apagar o que foi vivido. É como construir um novo cômodo em uma casa antiga. As fundações são as mesmas, as memórias ainda moram lá, mas há espaço para novas janelas, novas portas, nova luz. Eu não sei o que o futuro me reserva com Silas. Talvez sejamos apenas bons amigos, talvez algo mais. Mas aprendi a não ter pressa. Aprendi que o amor não tem idade e que o coração, mesmo depois de partido, continua tendo uma capacidade infinita de se reinventar. Sentados naquele banco de mãos dadas, olhando o movimento da vida passar, eu e Silas não temos certezas. Temos apenas o hoje. E pela primeira vez em muito tempo, o hoje é mais do que suficiente. Essa foi a história de hoje. Se você se emocionou com o recomeço de Lígia, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal para não perder nenhuma nova história e compartilhar sua opinião nos comentários. Qual parte mais tocou você? A gente se vê no próximo vídeo.